Olá pessoal, mais uma vez aí o Cássio no nosso curso de Google AI Studio, avançando aí para a nossa fase de execução, justiça seja feita, não vamos deixar ela de fora, está bem? Vamos analisar aí alguns prompts, alguns exemplos simples de como você pode utilizar o Google AI Studio na sua fase de execução. Então, lá no seu material nós temos alguns exemplos de prompts para a fase de execução, né? Então temos aqui um exemplo de análise de embargos da execução. Então, no seu material está constando, você é um servidor da fase de execução. A parte reclamada apresentou embargos alegando excesso de penhora, elabore decisão mantendo bloqueio via cisbo-ajude, justifica a necessidade de garantir a execução fundamente com o artigo 85 do CPC e jurisprudência sobre razoabilidade. Gente, isso aqui é uma instrução extremamente genérica. Agora, se você jogar essa instrução lá no seu Google AI Studio, você pode também, se você ainda não está muito bem, né, você ainda não consegue elaborar os seus prompts de maneira, né, mais estruturada, o que você pode fazer? Você pode jogar esse prompt aqui e fazer o seguinte, ó, aprimore o seguinte prompt e o deixe mais estruturado, mais específico, para gerar uma melhor resposta por um modelo de linguagem natural. Gente, modelo de linguagem natural, tá, é um modelo de inteligência artificial como o GN, o ChatGPT. Como eu falei, não vou ficar entrando muito em critérios técnicos, porque é o que a gente precisa aqui é ver a coisa na prática, tá bem? Então eu peguei esse modelo, olha que interessante, estamos falando da fase de execução ainda, tá? Veja que quando você é mais específico, você pede para ele aprimorar, você verifica, olha como a forma você pode aprimorar os seus prompts. Quando você for mais específico, quanto mais detalhista você for, melhor resposta você vai ter. Então aqui ele gerou um prompt aprimorado para você, com base nos dados que ele já tem em relação às sentenças trabalhistas, embargos de execução e assim por diante, tá? E aqui, né, você pode pegar esse modelo e ir refinando esse prompt conforme a sua atividade, o seu modelo de texto que você tem no PJE pronto, né, você pode dar aquele modelo, ó, siga este modelo aqui para a resposta. Então é uma maneira que você tem de aprimorar o seu trabalho. E, gente, quantos segundos ele levou para fazer isso? Muito rápido, né? Aqui, ó, nós temos aqui a decisão sobre IDPJ. Então, aqui você é um servidor na fase de execução. O IDPJ foi criado para inclusão de sócio retirante. Elabora em minuta de decisão, deferindo a inclusão com base na desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 Código Civil e 133 do CPC. Então, só para vocês verem, né, para ele gere uma decisão de exemplo, conforme as seguintes instruções. Esse aqui foi rápido. Trata-se de incidentes de exclusão da personalidade jurídica, né? Nossa, embora ali tudo agora, né, gente? Desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando evidenciado o abuso de direito, caracterizando por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O Código Civil, em seu artigo 50, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, XPTO. No caso em tela, XPTO, considerando os argumentos apresentados, XPTO, diante do exposto, defiro o pedido com a inclusão do sócio tal. E, gente, foi gerado um modelo de documento aqui para vocês. Olha que interessante. Está lá no nosso material, tá? Então, todos os prompts que eu passei para vocês, podem pedir para o Gemini aprimorar, né? E aí vocês vão fazendo, vocês vão aprimorando os seus prompts. Eu acho bem bacana. Temos aqui um exemplo de embargo de terceiro que você pode fazer a mesma coisa. E temos aqui um bônus de produtividade para transcrição de áudio, gente. Você tem a sua áudio aí da audiência, você tem um áudio da audiência, você pode anexá-lo aqui, tá? Ó, gravação de áudio, ó, record áudio, anexá-lo e você dá a instrução. Por exemplo, você pode transcreva o áudio em anexo, seguindo o seguinte modelo de documento de ata de audiência. Pronto. E aqui você vai anexar o seu modelo de ata de audiência, uma ata XPTO, e você vai mandar ele fazer a transcrição para você. Eu sei que tem muita gente que paga programas, né, para ter essa possibilidade, e aqui no Google AI Studio você não precisa pagar, é bem bacana mesmo, tá bem? Outro recurso que eu gostaria de mostrar para vocês, né, para a gente encerrar, nós vamos lá no site do TST, para que vocês vejam aí outras funcionalidades. Temos as súmulas aqui do TST. Imagine você está fazendo suas decisões, você precisa fundamentar as decisões. Só que você não lembra de todas as súmulas, ninguém lembra, tá? Você precisa, só que não seria interessante você ter um catálogo de súmulas por assunto? Imagina você, ó, tem tais e tais súmulas para hora extra, eu tenho tais e tais súmulas para insalubridade. Então o que você pode fazer? Eu peguei aqui todas as súmulas e vou exportar como PDF para mim. São 463 súmulas. Pronto. Baixei aqui, tá aqui o arquivo. E olha que interessante que você pode fazer. Você vai lá no seu Google AI Studio e você fala assim para ele, ó, separe as súmulas em anexo por relevância e
Tema. Vou pegar as súmulas. Vamos anexá-las. Então aqui. Veja que ele sempre faz a... Vou deixar aqui para 0.4. Ó, deu 23.221 tokens. Vamos mandar ele fazer. Ele está aqui pensando. Lembre-se, 1 minuto e 10 dá 2. Pode ser menos, tá? Mas em média, na média, 1 minuto e 10 para gerar a resposta para você. Como ele tem que fazer uma análise mais profunda, pronto, já foi menos de 30 segundos. Pronto. Princípio geral de direito do trabalho. Ele citou aqui súmulas 1, 12, 13, 15, 16, 18 e 23. Custas, horas itinerary. Veja, gente, ó, súmula 23, 24, 90, 212, 276. Caso ele não está inventando, não, gente, ele não está inventando porque essas súmulas estão no documento que nós anexamos. Temas específicos, grupo 2, equiparação salarial. Princípio geral de direito do trabalho e processo do trabalho. E grupo 3, súmulas canceladas que perderam a relevância. Muitas súmulas listadas não foram canceladas ou perderam a relevância. Tá? Só que aí, se ele não quiser te dar toda a resposta, você pode especificar, me diga quais foram. Você pode falar para ele qual a relevância delas em tal contexto, tá bem? Então, o Gemini, você pode anexar documentos, você pode pedir para ele analisar esses documentos longos, né, gerar suas sentenças, gerar suas minutas de sentença, aliás, tá? Gerar minutas de embargo de declaração. Tudo vai depender o quê? Da estrutura do seu prompt. Quanto mais detalhado for, melhor, tá bem? Então, lembrando aqui para vocês, para encerrarmos de vez, tá? Temos aqui, ó, vejam só, um prompt para analisar cálculos divergentes, né, que eu tenho aqui. Prompt para geração de sentença de liquidação trabalhista. Contexto, você é o juiz do trabalho responsável. Variáveis passadas, sentença, conteúdo da sentença, acordo, conteúdo do acordo. Verba, gente, ó, especifiquei geralmente verbas que podem aparecer, hora extra, adicional de periculosidade, salubridade, saldo de salário, adicional noturno, diferença de hora extras. Aí vou passar aqui como variável cálculo reclamante, reclamada, impugnações. E qual que é o objetivo? Gerar uma sentença de liquidação conforme os dados acima somente após o comando faça, tá bem? Etapas a serem seguidas. Análise da sentença. Liste todas as verbas da sentença. Análise do acórdão. Análise dos cálculos das partes. Análise da impugnações. E uma decisão. Efetuar a análise de documentos. Então, veja, gente, um prompt bem estruturado, eu passo legislação pertinente, ó, ADC 58, súmula 381, 368, o formato final, que eu quero que apareça aqui os cálculos, as verbas, conforme aquele modelo do PJI que eu tenho. Feito isso, ele gera a decisão para mim, como essa aqui, por exemplo. Tá? Vejam aqui, análise de sentença. A sentença do parcialmente procedente de ação deferindo as verbas, análise do acordo, o acordo negou o provimento, análise dos cálculos de impugnações e decisão, considerando que os cálculos apresentados por ambas estão corretos, eu coloquei aqui no meu prompt para já gerar um nome aleatoriamente dos peritos que a gente costuma nomear na vara. Tá? Então, nesse caso aqui, nenhuma dos cálculos estavam de acordo com a sentença de acordo e foi nomeada a perícia. Tá bem? Gente, quanto mais específico você for, quanto mais detalhista você for, melhor a resposta que você vai obter. Tá? Então, prompt não existe um prompt universal, é treino, é prática. Você deve revisar as respostas. E não adianta você falar, se eu tenho que revisar, é perda de tempo. Não, não é perda de tempo, gente. Você vai economizar muito tempo quando você tiver com um prompt já refinado. Você vai ter um pouco mais de trabalho no início, mas ao final você vai realizar tarefas que você levaria para uma semana, você vai levar cerca de 5 horas. Como eu disse, meu recorde aqui são de 40 homologações em apenas 5 horas de trabalho efetivas. 40 homologações de cálculo de concordância. Ainda assim, gente, mesmo assim, sendo concordância, eu acredito que seja um número muito, muito, muito mais alto do que a gente conseguiria ser capaz de fazer, né, manualmente. Bem? Eu espero que eu tenha atendido aí as expectativas. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. Esse curso não se encerra nisso, foi uma introdução, tá? Uma introdução simples e singela, né, para ajudar os colegas aí nas suas atividades. Um forte abraço e até lá.